Bom dia. Essa é a segunda aula do curso de Fomento Econômico Neoclássico. E na aula de hoje nós vamos falar a respeito de utilitarismo e imaginalismo. A ideia básica é que o utilitarismo era a estrutura filosófica que era a base da escola clássica. O utilitarismo teve como precursor o filósofo inglês Jeremy Bentham, e o Jeremy Bentham utilizou essa noção de utilitarismo mais ou menos aplicada à área do direito. A noção de utilitarismo foi incorporada à escola econômica clássica e, basicamente, isso norteava todos os trabalhos que os autores da escola clássica utilizavam para tentar explicar a forma como a economia funcionava. Então, para pensar um pouco no Bentham e pensar um pouco do que era o utilitarismo, a gente tem que começar a falar sobre as bases do utilitarismo. O utilitarismo era baseado numa filosofia grega chamada hedonismo, e o hedonismo pregava que a função principal do ser humano sobre a Terra era buscar o prazer. Então, a forma como o ser humano deveria tratar de suas questões no dia a dia era sempre tentar buscar o prazer e tentar evitar a dor, o sofrimento. Então, o utilitarismo procura tentar adaptar essas noções da filosofia grega antiga à escola neoclássica, defendendo a ideia de que os seres humanos devem sempre tentar perseguir a maior felicidade possível, o maior número de pessoas deve perseguir a maior felicidade possível o tempo todo. Então, o argumento básico do utilitarismo é de que todo e qualquer tipo de ato que o ser humano praticar, ele é moralmente válido, contanto que esse ato busque a felicidade. A ideia, então, de tentar adaptar essas noções do hedonismo e do utilitarismo à escola econômica era de que, ao tentar interagir uns com os outros, os seres humanos procuravam economicamente causar felicidade para si e para os outros, e a questão que, então, acaba ficando premente é tentar descobrir o que acontecia quando um ato que causasse felicidade para uma pessoa acabasse causando dor para outra pessoa. Então, a ideia do Bentham é tentar adaptar isso primeiro para o sistema legal, o direito, depois ver se isso poderia ser adaptado ao mundo da economia. A ideia do Bentham basicamente é que a legislação poderia fazer isso, ou seja, criando uma estrutura de leis e uma estrutura de justiça que procurasse fazer com que os seres humanos buscassem o prazer individual. Isso iria talvez aumentar a felicidade total da coletividade. Então, o aumento do bem-estar coletivo era desejável, contanto que as pessoas procurassem buscar o seu prazer individual. Mas o grande problema é o quê? Uma coisa que gera um prazer individual para uma pessoa pode talvez gerar sofrimento para outra pessoa. Então, era necessário buscar uma legislação que trouxesse algum tipo de solução de compromisso, né? Um instrumento que procurasse permitir que as pessoas buscassem o prazer, o bem-estar, a idade individual, mas que ao mesmo tempo procurasse evitar ou desestimular atos que gerassem sofrimento para outras pessoas. Então, para tentar adaptar tudo isso à economia, o Bentham pensou o seguinte: alguns autores, como David Ricardo, já tinham trabalhado a noção de utilidade marginal decrescente, e o Bentham pensou o seguinte: será
que é possível criar uma legislação para que a atuação do Estado, criando leis, criando execução de políticas legais, possa fazer isso também na economia? Ou seja, cada lei que for criada, pensar em termos de felicidade sendo criada e sendo gerada pelas pessoas e sofrimentos sendo diminuídos, sofrimentos sendo minimizados. Então, a ideia do Bentham era basicamente isso. O ser humano deveria se conduzir em torno, na direção da felicidade, e a legislação teria que propiciar essa busca da felicidade por parte do ser humano, mas teria também que tentar minimizar o sofrimento e a dor. Como a utilidade marginal decrescente, vista por Ricardo, quando David Ricardo tentou tratar a questão das terras, poderia ser adaptada por Jeremy Bentham à economia. A ideia de Ricardo era basicamente o seguinte: quando se deseja produzir, se procura as terras mais férteis. E aí se consegue produzir com o máximo de eficiência, alocando recursos nas terras mais férteis. Entretanto, quando todas as terras mais férteis forem ocupadas, resta, se, uh, se desejar produzir mais alimentos, resta ocupar terras um pouco menos férteis. Então, alocando a mesma quantidade de recursos em terras menos férteis, essas terras menos férteis vão gerar menos alimentos que as terras mais férteis. Então, essa é a noção de utilidade marginal decrescente da utilização de terras. Quanto mais terras mais inférteis forem utilizadas, menor será a produção adicional da exploração dessas terras. Jeremy Bentham, então, procurou adaptar essa noção à noção do bem-estar trazido pela riqueza. A ideia de Bentham era basicamente o seguinte: a primeira unidade de moeda que era utilizada para consumo gerava um enorme bem-estar. A segunda unidade de moeda gerava bem-estar, mas não tanto quanto a primeira unidade. A terceira unidade de moeda também gerava bem-estar, mas não tanto quanto a segunda nem quanto a primeira. Então a ideia do Jeremy Bentham é o quê? O bem-estar gerado por quantidades cada vez maiores de consumo era um bem-estar decrescente. Em função disso, Jeremy Bentham começou a pensar na ideia de que o que acontece com um sistema tributário que tributa indivíduos que têm uma alta renda e distribui esses recursos para indivíduos que têm uma renda muito pequena. A noção da utilidade marginal decrescente do Jeremy Bentham era algo que fundamentava esse sistema. Então, se um ato governamental procurasse aumentar a felicidade de um plebeu, ao mesmo tempo que diminuísse a felicidade de um aristocrata ou da nobreza, isso era visto como Jeremy Bentham como algo que iria aumentar o bem-estar geral da sociedade. A ideia do Bentham é o quê? Como há uma utilidade marginal decrescente da utilização da riqueza, isso significa que 1.000 libras, 1.000 dólares ou 1.000 reais a menos do bolso de alguém que é muito rico vai gerar um pequeno decréscimo de bem-estar, e esse pequeno decréscimo de bem-estar é muito menor do que o enorme aumento de bem-estar que essas 1.000 libras, 1.000 dólares ou 1.000 reais poderão gerar para uma pessoa que tem uma renda muito pequena. Então, a ideia básica é que Bentham achava que era possível fazer essa diferenciação entre pessoas diferentes. Existia um ponto de vista dos clássicos que era a ideia de que são os próprios indivíduos que são os melhores juízes do seu próprio bem-estar. Então, é por isso que era importante que as próprias pessoas deveriam decidir o que fazer com esse dinheiro adicional que ela tinha. Também outro aspecto muito importante na escola clássica era a noção de que
os interesses são harmoniosos, ou seja, existe uma harmonia de interesses nas trocas que ocorrem em uma economia de mercado. Então, quanto menos o Estado fizesse intervenções, maior seria o bem-estar social. A grande questão é como medir prazer e dor? Como medir sofrimento e felicidade? Será que isso é possível de se comparar? O sofrimento que R$ 1.000 sendo retirados do bolso de uma pessoa, com a felicidade de R$ 1.000 sendo adicionados no bolso de outra pessoa. Será que é possível medir isso? Bentham defendia que isso poderia ser medido e que, ao maximizar essa diferença entre muito prazer, muita felicidade, pouca dor, pouco sofrimento, o bem-estar da sociedade estaria sendo aumentado. Bentham, então, chegou à conclusão que o dinheiro era o melhor instrumento para medir essa quantidade de dor, de prazer, de felicidade e sofrimento, e utilizando a noção de David Ricardo de uma utilidade marginal decrescente da riqueza, então o Estado poderia criar mecanismos de distribuição de renda, e isso seria uma política bastante eficaz para maximizar o bem-estar da sociedade. Então a ideia é, o Estado deve criar uma política que vai cobrar impostos para as pessoas mais ricas da sociedade e vai distribuir esses recursos para as pessoas mais pobres da sociedade. Como os indivíduos são a melhor fonte de saber como sua utilidade, sua riqueza, seu prazer, seu bem-estar vai aumentar, então o dinheiro deveria ser destinado a essas pessoas, as pessoas iriam consumir de forma a satisfazer e aumentar seu bem-estar. Esse já é uma, essa já é uma área onde fica claro do ponto de vista do Bentham, mas esse ponto de vista não é tão próximo do ponto de vista dos economistas que nós vamos ver adiante, são os economistas marginalistas. Como é que os economistas marginalistas imaginam essa questão de tentar aumentar o prazer de uns em detrimento de uma queda do prazer de outros, ou pelo menos um aumento do sofrimento de outros? Essa estrutura de cobrança de impostos, gerando distribuição de renda para dar tributos mais elevados, pode gerar algo aparentemente não imaginado pelo Jeremy Bentham, que era o seguinte: e se as pessoas mais ricas da sociedade atribuírem uma imensa dor ou um enorme desprazer à cobrança de impostos? O que acontece se as pessoas em uma sociedade de mercado que tem uma renda mais alta são exatamente as pessoas mais produtivas, pessoas que trabalham uma quantidade maior de horas? E elas começam a pagar cada vez mais impostos sobre a quantidade de horas que elas trabalham, portanto, sobre a sua renda, elas podem começar a pensar, bem, como eu estou sendo tributado numa quantidade muito elevada, então eu vou diminuir a quantidade de horas de trabalho para pagar menos impostos, já que essa hora adicional que eu estou trabalhando está fazendo com que a minha renda adicional seja muito pequena pelo fato de que isso está aumentando a minha renda e eu estou pagando impostos demais. Então, isso pode gerar uma sensação de insegurança na sociedade, pode gerar uma sensação de muito desincentivo ao trabalho. E quanto menos incentivo ao trabalho nós tivermos, principalmente da parcela da população que é a parcela mais produtiva da sociedade, isso significa o quê? A gente está um paradoxo um tanto quanto pitoresco. O que acontece com as pessoas mais pobres e menos produtivas da sociedade se sentirem estimuladas a trabalharem mais, e as pessoas mais ricas e mais produtivas se sentirem estimuladas a trabalharem menos? Essa troca vai ser desigual, né? Ou seja, a queda do produto devido à diminuição do trabalho das pessoas mais produtivas não vai ser compensado pelo aumento do produto
pelo aumento das horas de trabalho das pessoas menos produtivas. O que a gente vai ter é o quê? É uma diminuição do produto da sociedade. Toda vez que as pessoas mais produtivas, ou seja, as pessoas que em uma hora de trabalho produzem mais, se sentem desestimulados a trabalhar e acabam reduzindo as suas horas de trabalho, isso gera um impacto bem significativo no produto da economia. Então, a ideia básica pode ser que esse tipo de atitude gere um desestímulo ao trabalho, gerando queda do produto da economia, e aí haverá menos recursos na sociedade a serem distribuídos. Então, isso mostra que essa ideia de criar mais prazer e diminuir o sofrimento, pensando em termos de uma utilidade marginal da riqueza sendo decrescente, talvez na prática isso não ocorra de fato. E por que que isso pode não ocorrer? Basicamente, vários autores trabalharam com a noção de excedente do consumidor, mas foi o Alfred Marshall quem formalizou no começo do século XX essa noção de excedente do consumidor. O que é? É o fato de que as pessoas não necessariamente, ao consumir um produto, vão ter o mesmo prazer ao consumir. Algumas pessoas vão extrair um enorme prazer ao consumir o produto, outras pessoas vão extrair menos prazer. Isso significa o quê? Se esse produto tem o mesmo valor de mercado, o fato de duas pessoas diferentes estarem consumindo esse mesmo produto não significa que essas pessoas tenham o mesmo prazer ao consumir. E quem tiver mais prazer vai ter mais excedente. É o chamado conceito de excedente do consumidor. Ou seja, o excedente do consumidor é a diferença entre aquilo que o consumidor se dispõe a gastar para consumir um determinado bem e aquilo que ele de fato gasta, que é o preço de mercado. Então, quanto mais ele desejar aquele bem, mais ele se disporia a pagar para obter aquele bem. Entretanto, não necessariamente ele vai ter o mesmo bem-estar que outra pessoa que se dispõe a pagar só o preço do bem. Né? A pessoa que se dispõe a pagar só o preço do bem tem excedente zero. Já o que se dispõe a pagar muito mais e paga o preço de mercado, então tem um enorme excedente. Então, as pessoas vão ter prazeres diferentes de consumir o mesmo bem. Ao ter prazeres diferentes, isso significa que o consumo do bem, não necessariamente pelo fato das pessoas estarem consumindo o mesmo bem, elas vão ter o mesmo prazer. E já limita um pouco a ideia do Bentham que o dinheiro é uma forma muito eficiente de medir o prazer e o sofrimento. Né? Outro aspecto também são aqueles bens que não são os bens privados. Bens privados a gente consegue medir uma série de coisas. Bens privados eles têm um custo marginal de produção que é maior do que zero. Os bens privados, para que as pessoas consigam consumi-lo, precisa pagar por ele, então dá para medir o que as pessoas pagam. E também existe uma demanda negativamente inclinada que faz com que, se muitas pessoas desejarem consumir um bem e a oferta for limitada, vai chegar um momento que esse bem vai ser exaurido, todas as unidades disponíveis desse bem terão sido consumidas, e aí vai chegar um consumidor na loja que quer consumir, mas não tem mais bem disponível. Isso significa o conceito de exclusividade ou rivalidade. Existe rivalidade, que é o fato de que se todos tiverem consumido, alguém que chega atrasado já não pode mais consumir, é o conceito de rivalidade. Existe o conceito de exclusividade, que é só quem vai consumir é quem pagar por ele. E outro conceito dos bens privados é que o seu custo marginal de produção ele é positivo. Só que nem todos os bens da economia são bens privados, existem os chamados bens públicos. Os bens públicos têm características bem diferentes dos bens privados.
Primeira característica, um bem público ele é não rival, ou seja, todas as pessoas que chegarem na loja para consumir vão consumir o bem público. Ele não é exaurido. O bem público ele não é exclusivo, ou seja, todas as pessoas que quiserem consumir, ninguém precisa pagar nada para consumir esse bem público. Ele está disponível para todos sem poder impedir as pessoas que não têm dinheiro para pagar. Todo mundo consome bem público, independente de ter renda ou não. O terceiro é o fato do bem público ter um custo marginal de oferta igual a zero. Ou seja, se o custo marginal de oferta é igual a zero, significa que cada pessoa adicional está consumindo esse bem e não está gerando custos adicionais para o consumo dos bens públicos. Então, o fato de nós termos vários bens públicos na sociedade também vai dificultar essa análise proposta pelo Jeremy Bentham de usar o dinheiro para medir prazer e sofrimento. E o consumo de bens públicos não gera um prazer? Se gera prazer, como é que eu vou medir, já que ninguém paga pelo consumo de bens públicos? É um bem não exclusivo. Então, em função de todas essas dúvidas, todos esses questionamentos, surgiu a escola marginalista. Os principais autores da Revolução Marginalista são Karl Menger, Stone Jevons e Leon Walras, e eles começaram a questionar uma série de pontos. Alguns pontos eles concordavam com os economistas clássicos, outros pontos os economistas marginalistas discordavam bastante daquilo que os clássicos propunham. Muito bem. O primeiro ponto que os marginalistas discordavam profundamente dos economistas clássicos dizia respeito à questão da renda, né? A questão das classes sociais, para ser mais claro. Quando os economistas clássicos diziam que a renda da terra era uma renda diferida, o que é que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo basicamente o seguinte: a classe dos proprietários de terra obtém uma renda ao explorar a terra. A classe dos industriais obtém uma renda ao montar uma indústria. A classe dos financistas obtém uma renda ao intermediar trocas financeiras, né, cobrar juros. A classe dos proprietários de imóveis obtém uma renda ao alugar seus imóveis. Então, a ideia básica dos clássicos era que eles sempre pensavam em renda em termos de classes sociais. E o marginalismo ele vai romper com essa noção porque os economistas marginalistas pensam mais em renda em termos de indivíduos. Ou seja, pode ser que nós tenhamos dois industriais, um está obtendo uma renda muito significativa porque investiu no produto que está sendo consumido e está vendendo para vastas quantidades de pessoas, e outro industrial resolveu produzir um produto que não tem demanda, não consegue vender para ninguém, então a renda dele é zero, ele vai à falência e quebra. Quando o industrial que tem sucesso tem uma renda absolutamente alta porque ele tem lucros muito significativos e tem muito sucesso. Então a ideia dos economistas marginalistas é começar a diferenciar individualmente cada ator da sociedade, né? Cada ator econômico tem uma renda individual. Então, quebra aquela noção dos clássicos de rendas de classes sociais. O segundo aspecto, onde os marginalistas discordam completamente dos economistas clássicos, é a noção do valor. Os economistas clássicos trabalham com a noção do valor trabalho, que é a ideia de que um bem tem seu valor de troca baseado no tempo que demorou o processo de produção, ou seja, a quantidade de trabalho que foi utilizado no processo de produção é responsável pelo valor desse bem. Os marginalistas discordam. Eles dizem de forma alguma. O valor do bem tem relação com o seu custo de produção, quantidade de trabalho, mas também quantidade de capital que foi utilizado para produzir, mas também tem uma relação muito forte com a demanda. O que acontece com aquele industrial que foi à falência porque produziu um produto que ninguém queria
consumir. Esse industrial poderia ter contratado os trabalhadores mais eficientes, mais produtivos, mais competentes e capazes. E os trabalhadores poderiam produzir esse produto com extrema eficiência, com custo baixo, poderiam produzir um produto perfeito, sem nenhum tipo de erro ou imperfeição. Entretanto, as pessoas não queriam consumir. E aí? De acordo com a teoria do valor-trabalho, esse bem deveria ter um valor de troca bem significativo pelo fato de estar incorporando trabalho extremamente especializado, trabalho extremamente produtivo. Mas a teoria do valor utilidade diz o quê? É importante saber o que vai ser demandado. Se esse bem que está sendo produzido com os trabalhadores mais competentes, com o máximo de eficiência, não está sendo demandado, o valor de troca dele é zero. Ou seja, o valor de troca do bem não está relacionado com a quantidade de trabalho que está incorporado na sua produção. O valor de troca tem a ver com a demanda que os consumidores têm. Se os consumidores não demandarem esses bens, então o valor de troca é zero. Então, a escola marginalista atacou principalmente os principais pontos de imensa discordância com os economistas clássicos, e havia uma série de pontos, que são os 10 pontos principais da escola marginalista, em alguns aspectos concorda com os clássicos e outros discordam. O primeiro dos principais pontos da escola marginalista, exatamente o que discorda dos clássicos, é a ênfase que os marginalistas dão às mudanças na margem. Ou seja, os marginalistas não estão muito preocupados com olhar para valores absolutos, não. Os marginalistas estão mais preocupados em olhar em mudanças na margem. E essa é uma herança permanente do marginalismo. Até hoje, quando os economistas vão trabalhar qualquer problema, economia da educação, economia da saúde, macroeconomia, os economistas procuram muito olhar para mudanças das variáveis, ou seja, não necessariamente olhar as variáveis em nível, mas olhar as mudanças que ocorreram na variável de um mês para o outro, de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um ano para outro. Então, essa ênfase do marginalismo em mudanças na margem é uma herança permanente que a teoria econômica recebeu da escola marginalista. Outra herança muito importante é o cálculo baseado em uma racionalidade econômica. O que essa racionalidade econômica significa? Os seres humanos são máquinas de calcular perfeitamente racionais e não cometem erros? Não. O que essa racionalidade econômica significa é que as pessoas sempre vão desejar mais renda a menos renda, mais consumo a menos consumo, mais poupança a menos poupança. Ou seja, os indivíduos, na hora de procurar variáveis que determinem bem-estar, os indivíduos sempre vão preferir mais bem-estar a menos bem-estar, mais felicidade a menos felicidade, menos sofrimento a mais sofrimento. Ou seja, a ideia da racionalidade econômica é pensar sempre em termos de calcular custos e benefícios. E sempre o ser humano vai querer ter mais benefícios do que custos. Então, isso é que é o conceito de racionalidade. Não é o conceito de que as pessoas não cometem erros, não. As pessoas cometem erros o tempo todo. Alguém resolve fazer o Enem, entrar numa faculdade, depois de um ano, 2 anos cursando essa faculdade, as pessoas pensam, poxa, cometi um imenso erro. Eu não quero ser esse profissional, eu quero ser profissional de uma outra faculdade. Então, isso significa que a pessoa é irracional de forma alguma. A decisão de ter escolhido aquela profissão quando tinha 17 anos é uma decisão de acordo com as informações, as experiências, os gostos da pessoa aos 17 anos. Hoje a pessoa tem 19 anos e pensa diferente. Então, o racional é sair dessa faculdade e ir fazer outra faculdade. Por quê? Porque as informações mudaram. Quando as informações mudam, é natural que a tomada de decisão mude.
a ideia é o quê? ênfase na margem, né? Então, benefícios marginais e custos marginais. Eu imaginei que fazer a faculdade de contabilidade fosse a melhor coisa que ia ocorrer para mim. Aí, de repente, depois de 2 anos cursando contabilidade, eu pensei, não, talvez a economia seja melhor para mim. Então, pelo que eu já vi nessa faculdade, eu acho que eu me encaixo melhor em economia do que em contabilidade. Então, a ideia é que não é que a decisão foi irracional, a decisão foi tomada de acordo com um conjunto de informações. Hoje, meu conjunto de informações é maior. Eu tenho mais informações para tomar decisão. Então, agora minha decisão é diferente e é igualmente racional, baseado no meu conjunto de informações que é maior agora. Em função disso, os marginalistas procuram enfatizar uma ênfase bem significativa na tomada de decisão microeconômica. Os clássicos pensavam em termos de classe social, né? Então, a renda de uma determinada categoria era a renda daquela classe social. Os marginalistas pensam que, ora, dentro daquela classe social, nós temos indivíduos muito diferentes. E cada indivíduo vai ter suas escolhas, seus pontos de vista muito particulares. Então, não faz sentido analisar um grupo como um todo. Faz sentido analisar cada indivíduo que pertence àquele grupo. Então, os indivíduos, as firmas, as pessoas individuais são os atores econômicos. A decisão não é coletiva, a tomada de decisão individual. Por isso, a ênfase é na microeconomia e não na macroeconomia. Em função da ênfase ser na microeconomia, há uma rejeição ao método histórico e indutivo, ou seja, a ideia de pensar em classes sociais, pensar em sistemas de mudanças ou de variações que ocorreram na classe dominante, isso é rejeitado e se começa a criar modelos. Esses modelos procuram descrever como seria o comportamento individual e, a partir disso, se faz uma série de deduções. Então, é trocado o método histórico e indutivo por um método abstrato e dedutivo. E esse método abstrato e dedutivo é baseado em uma série de hipóteses. Né? Uma dessas hipóteses é a hipótese de que a economia vive um sistema de concorrência perfeita. Esse é o modelo principal, que é o modelo que é baseado na livre concorrência. Ou seja, a gente tem um mercado onde as trocas são voluntárias e essas trocas voluntárias ocorrem com uma infinidade de consumidores tomando decisões individuais, uma infinidade de produtores também tomando decisões individuais. Então, eles vão se encontrar no mercado e é esse encontro que vai gerar as trocas e que vai gerar um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. E como é que funciona essa economia de mercado? O sistema de preços é um sistema essencial para mostrar como se chegará a esse equilíbrio. E a função primordial é a função da demanda. Aquilo que os consumidores vão demandar é aquilo que vai basear o equilíbrio do sistema de preços. A gente tem, então, uma estrutura de mecanismos de mercado com uma ênfase muito grande da parte da demanda. Se os consumidores decidirem abandonar o produto, as empresas que estão produzindo esse produto vão à falência. Se os consumidores decidirem adotar um novo produto, as pessoas que produzem esse produto vão ter um aumento significativo na sua produção. Então, a demanda é que determina quem vai sobreviver naquele mercado ou quem vai perecer entre os produtores daquele mercado. Só que isso é baseado em quê? Baseado nos gostos, e os gostos são muito subjetivos. Né? Nós podemos ter dois bens aparentemente rigorosamente iguais, no sentido da quantidade de mão de obra, na quantidade de capital, na quantidade de trabalho que foi incorporado na produção desses bens. Pense, por exemplo, em dois modelos de automóveis. Por que depois que as empresas passam a produzir muitas unidades desses automóveis, depois de alguns anos,
um automóvel deixa de existir e outro automóvel ganha uma segunda linha, uma terceira linha. A marca de um automóvel acaba se desenvolvendo e sendo vendido muitas unidades desse modelo e outro modelo desaparece. Embora a quantidade de profissionais fabricando os dois modelos sejam profissionais da mesma competência, de mesma capacidade, de mesma produtividade. Por que que um automóvel cai no gosto da população e vende centenas de milhares e outro automóvel é rejeitado pela demanda e a fábrica acaba falindo ou aquele modelo acaba sendo retirado de produção? As escolhas são subjetivas, né? Ao contrário do que pensava Bentham, no processo de tomada de decisão para gerar prazer ou dor, não é possível determinar em termos monetários, através do dinheiro, através de riqueza, como é que vai ser tomada uma decisão e quanto cada indivíduo vai ter de utilidade de acordo com essa decisão. Porque cada indivíduo é diferente. E, portanto, a utilidade marginal, pelos marginalistas, não pode ser utilizada para ser analisada objetivamente, porque a utilidade é algo estritamente subjetivo. Cada pessoa toma uma decisão individual e cada pessoa pensa de um jeito diferente. Então, o que é uma economia de mercado para os marginalistas? Para os marginalistas, a economia de mercado é um experimento onde pessoas vão se encontrar e vão interagir. Desse processo de interação surgem infinitos bens e serviços com os mais diferentes preços e quantidades. E essa interação gera a busca de um equilíbrio. Que equilíbrio é esse? De repente, há uma moda de determinado vestuário, então as empresas que fabricam essa peça de vestuário vendem horrores. O preço desse vestuário torna absurdamente alto. Aí chega a temporada seguinte, as empresas que fabricam esse mesmo vestuário se deparam com um estoque encalhado, ninguém consegue vender nada, elas têm que se desfazer de qualquer jeito. Há uma pinchincha no preço desse vestuário, que ele cai vertiginosamente, por quê? Porque os gostos mudaram, as cores também mudam, tudo muda e o mecanismo de mercado é a estrutura de uma economia de mercado que vai mostrar como esse equilíbrio se dá com preços subindo e caindo o tempo todo. Às vezes, há choques, como agora nós temos nesse fenômeno da pandemia, né? Que choques nós tivemos? Geralmente, choques ocorrem ou de um lado ou do outro. Quando há uma crise do petróleo, é um choque de oferta. Quando há um pico inflacionário, um choque na demanda. A pandemia está gerando algo pitoresco. Por quê? Porque a gente está tendo um choque que está afetando tanto a oferta quanto a demanda. As pessoas estão deixando de ir a restaurantes, estão deixando de viajar, estão deixando de ir para quartos de hotéis nas viagens, então está um choque avassalador pelo lado da demanda. As pessoas deixaram de demandar uma quantidade enorme de coisas que demandavam no dia a dia. Então, o choque na demanda nessa área de serviço, estão deixando de ir ao cinema, estão deixando de ir a bares, restaurantes, uma série de locais, hotéis, agências de viagens. Mas também tem um choque na oferta, né? Muitas empresas foram à falência, demitiram muita gente, então a oferta caiu muito. Em outros locais, talvez a oferta tenha aumentado bastante, né? A oferta por alimentos ou bens de primeira necessidade, medicamentos. Então, há um choque em ambos os lados, na demanda e na oferta. Então, a pandemia é um desafio para os economistas para tentar medir onde o choque é maior. Parece que estou ouvindo um choque
bem significativo no setor de construção civil, né? As pessoas ficaram mais em casa, começaram a demandar mais reformas nas casas. Algumas pessoas se mudaram, outras pessoas resolveram construir uma casa, então houve um choque e materiais de construção subiram de preços vertiginosamente. Muitos não existem mais no mercado. Até também por uma questão de não apenas explosão da demanda por esses bens, mas também interrupção da oferta. Né? Muita coisa vem da China, muita coisa deixou de ser exportada pela China, então não há disponível no mercado muitos bens. E aí, o nono e penúltimo ponto, que é uma questão mais técnica, né? Os marginalistas pegaram a função de produção que os clássicos usavam, que usava três fatores, capital, trabalho e terra, e fundiram terra com capital. Então ficaram só dois fatores, capital e trabalho. Tudo que não for trabalho é capital. Então terra é capital, máquinas e equipamentos é capital imobiliário, né? Imóveis é capital, tudo é capital. Recursos naturais agora faz parte de capital. E o último ponto, que os marginalistas vão na mesma direção dos clássicos, né? Concordam com os clássicos a respeito da necessidade de um Estado mínimo. A ideia básica dos marginalistas é, assim como os clássicos, para que serve o Estado? O Estado serve para ofertar bens e serviços públicos. A função mais importante do Estado é aquela metáfora do vigia noturno. Existem leis, existem regras, e as regras devem ser cumpridas. Podem haver pessoas que querem burlar essas regras. Se os direitos de propriedade existem, pode ser que exista algum bandido de, na calada da noite, desejar violar o direito de propriedade. Então, o Estado tem a função de ser o vigia noturno para impedir que os direitos de propriedade sejam burlados. Então, a ideia é que o que são bens públicos? Justiça é um bem público, vigilância ou segurança pública é um bem público, segurança nacional é um bem público. Então, a ideia disso é o quê? Todos os bens públicos devem ser protegidos por uma estrutura, fornecidos e protegidos por uma estrutura estatal. E tudo mais, o que é? São bens privados. Né? Os bens privados devem ser produzidos pelo setor privado e quanto menos o Estado intervir no processo de produção e distribuição de bens privados, melhor. Menos o Estado vai gerar distúrbios na evolução natural da economia, que tanto para marginalistas como para clássicos há uma harmonia de interesses, então se o mercado ficar sozinho operando, ele vai gerar o maior bem-estar possível. Essa é a noção de que os marginalistas, ao chegarem, eles causaram uma verdadeira revolução na teoria econômica. Havia o utilitarismo, que era a base da escola clássica, e com a Revolução Marginalista houve uma virada de utilização de metodologia na ciência econômica. A escola clássica acabou sucumbindo e foi substituída pela escola neoclássica, que se baseia exatamente nos pontos dessa revolução marginalista. Então, na próxima aula, nós vamos começar a investigar os primeiros autores dessa escola neoclássica, ver o que eles contribuíram para a escola e assim a gente dá seguimento ao nosso curso. Muito obrigado, bom proveito na aula de hoje e até a próxima aula. A todos um bom dia.